Bom dia! Que privilégio nosso, logo pela manhã, buscarmos ao Senhor. Começar cantando esse cântico, exaltando o nosso Deus e declarando o nosso desejo. E eu quero lembrar você, que está acompanhando o plano de leitura bíblica, uma declaração bem presente durante esse tempo de leitura de Crônicas. O texto falando sobre o rei Roboão diz assim: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E aí nós temos a resposta do Senhor. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. O primeiro texto é 2 Crônicas 12, 14. E a resposta do Senhor, 2 Crônicas 15, verso 2, a parte B. Nós nos dedicamos agora, como igreja, em torno da palavra, a buscar ao Senhor. Eu espero que você já esteja com o coração atento, a Bíblia na mão e concentrado para ofertar em família, ou se você estiver sozinho, mas dedicar esses instantes para oferecer o seu louvor, a sua adoração, a sua atenção, ouvindo a mensagem que será pregada nesse tempo que o Senhor separou para nós. E eu convido você então a fechar os seus olhos, nós vamos ter uma oração juntos. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela manhã temos esse testemunho de que o Senhor nos dá mais um dia de vida, porque existem propósitos a serem cumpridos por meio da nossa existência nesse mundo. Qual seja o primeiro propósito, o maior propósito, da glória ao Teu santo nome. Testemunhar ao mundo quem é o único e verdadeiro Deus, do Seu amor, Pai, do Teu poder, da Tua graça, da Tua soberania, do Teu controle sobre todas as coisas. Obrigado por essa manhã de domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para que nós nos regozijemos nele, para que nós nos alegremos nele, dia em que nós queremos dedicar ao jejum, para sermos fortalecidos, alimentados espiritualmente. Dia que queremos nos dedicar à oração, à leitura da Escritura Sagrada, a termos um coração voltado para o Senhor, buscar ao Senhor, como cantamos, como há o testemunho na Escritura de que o Senhor se deixa achar quando nós te buscamos de todo o nosso coração. Assim oramos com gratidão e na expectativa do que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 130. Adoramos ao Deus que ouve o nosso clamor. O Salmo 130 nos convida a contemplarmos quem é o nosso Deus, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que nos perdoa, um Deus que cuida de cada um de nós. Por isso nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. Você deve ter percebido que nós temos usado nas nossas transmissões os Salmos. O livro de Salmos tem sido uma constante, exatamente porque expressa o coração derramado e confiante diante do Senhor. Então veja o Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Aleluia! É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja, queridos, o salmista clama ao Senhor porque o Senhor o ouve. E há um ardente desejo no seu coração. E o salmista traz aqui uma figura para nós. Os guardas que passavam a noite em claro, vigiando, sentinela, anseiam a chegada da manhã. Eu não sei
Aqui quem deu plantão, acordado toda a noite, sabe exatamente, conhece mais apropriadamente essa figura. Eu trabalhei durante muito tempo em plantões noturnos e a gente fica ansiando pela chegada do dia. E aqui o salmista diz que assim é o coração dele, ansiando pelo Senhor, pela resposta do Senhor. Resposta que ele aguarda na palavra, diz o verso 5. Que maravilha aguardar num Deus assim, um Deus que nos acompanha, um Deus que segue conosco, um Deus que nos fortalece. Vamos cantar? Convido você a cantarmos louvores a esse Deus maravilhoso. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois é que a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre é de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para avançar, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, perto dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração
chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Como é bom nós temos essa certeza da presença de Deus conosco. O divino companheiro por todo o nosso caminho. Nós vamos agora ouvir a pregação da palavra. Vamos ouvir o Deus da aliança, que é cheio de misericórdia, falando aos nossos corações. E hoje nós temos a alegria de ouvir a exposição da Escritura Sagrada por meio do nosso irmão seminarista Tiago Sena. Então vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Espero que estejam bem em casa. Estou muito feliz de poder trazer a palavra aqui hoje e convido você e a sua família a abrir o segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, pois estudaremos esse capítulo hoje. E dada a extensão do texto que será estudado hoje, nós não leremos ele por completo. Vamos nos ater somente aos versículos 1 a 3 e o restante do texto será trabalhado durante o sermão. Por isso, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ao texto, a partir do versículo 1. Diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Meus irmãos, muitos de vocês já devem ter visto esses domadores de leões, cobras, crocodilos e animais selvagens, todo tipo de fera. E para que seja possível um dia se apresentar perante uma plateia ou gravar um vídeo com uma façanha incrível, esses domadores, esses profissionais precisam treinar muito. Gastam muito tempo, talvez meses, treinando um animal, se preparando para um dia fazer uma performance dessa. E sempre levando em consideração o risco que eles correm. Após passar muito tempo com o animal, ele poderá então fazer essa apresentação. E é muito comum ver esses profissionais, inclusive colocando a cabeça dentro da boca do animal. Além de diversas outras façanhas. Porém, eles nunca podem confiar suficiente nas suas habilidades, além do próprio animal, porque sem o menor aviso, o animal pode atacar, ferindo o domador ou até causando a sua morte nesse processo. E a vida do cristão não é diferente. Por mais tempo que passemos com Deus, por maior que seja a nossa santidade, o nosso preparo, por maior que seja o nosso domínio com a palavra, nós não podemos achar que estamos fortes o suficiente para sermos imunes ao pecado. Por isso não podemos entrar em aliança com qualquer um. E é isso que dá nome ao nosso sermão de hoje. O perigo das alianças que desagradam a Deus. E para compreender melhor o sermão de hoje, precisamos conhecer o livro que estamos lendo e o contexto histórico desse texto lido. O primeiro e o segundo livro de Crônicas abrangem toda a história do povo de Israel, que vai de Adão até o período de silêncio, os 400 anos em que não houveram revelações. Ou seja,
nenhum tipo de texto canônico foi produzido nesse período. Este livro foi escrito durante o final do período exílico e o início do período pós-exílico. Portanto, era direcionado a um povo que acabava de sair do exílio e que deveria se lembrar de sua história. Na Bíblia hebraica, por exemplo, esse é o último livro. Ele encerra a narração da história do povo de Israel na Antiga Aliança. O livro de Mateus vem para iniciar a nova narração e apresentar a nova aliança. Por isso, a importância desse livro. Seu objetivo principal era relembrar o povo de Israel das consequências da idolatria e que eles precisavam abandonar por completo as suas práticas idólatras para então andar na presença de Deus. O texto de hoje nos mostra o rei Josafá, uma pessoa que agiu como se fosse imune à sedução do pecado. Para entender melhor, vamos observar o contexto. A esta altura do texto bíblico, o reino de Israel já havia sido dividido em dois. O reino do norte, que continuou se chamando Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá. Acabe reinava no reino de Israel e Josafá assume o trono em Judá. Ao assumir o trono do reino de Judá, Josafá começou a combater todo tipo de idolatria. Ele derruba os postes ídolos que havia em Judá, investe pesado no ensino das Escrituras, enviando príncipes de Jerusalém a todas as cidades, para que o povo de Israel conhecesse a lei do Senhor, e também investe nas forças armadas, fortifica as fortalezas e constrói cidades armazém. Isso fez com que a unidade da nação fosse fortalecida. Com isso, todas as cidades enviaram presentes ao rei e sua riqueza se multiplicou. No capítulo 17, dos versículos 5 e 6, diz que o Senhor confirmou nas mãos de Josafá o reino de Judá. E isso fez com que o seu coração se tornasse ousado o suficiente para seguir os caminhos do Senhor. Além disso, o próprio Deus visitou as nações inimigas para que temessem o reino de Judá. Então muitas delas começaram a enviar também presentes de paz. Porém, Josafá, como na ilustração inicial, achou ser forte o suficiente, estar preparado o suficiente para não se deixar seduzir pelo pecado e acabou se enveredando em uma aliança tortuosa. Observando essa narração, estudaremos 3 verdades sobre as alianças que desagradam a Deus. Vamos começar no versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com o rei Acabe. Primeiro ponto, a aliança com o ímpio traz ruína. No versículo 1, Josafá já começa a tropeçar e caminhar em direção à sua ruína. Aqui o cronista deixa claro que a ruína de Josafá começa com a aliança formada com o rei Acabe. O autor afirma que Josafá havia alcançado tudo o que um rei poderia desejar: riqueza e glória em abundância, como diz no verso 1. E nós podemos afirmar também que, como um rei temente a Deus, ele tinha alcançado tudo o que poderia almejar. Ele tinha conseguido restabelecer o culto a Deus em seu território, tinha construído e fortificado cidades, tinha montado um exército sem igual. No capítulo 17, nós podemos observar que o único relato de um exército tão grande que existe na Bíblia está nesse capítulo, que compunha 1.160.000 guerreiros de todos os tipos. As cidades vizinhas o respeitavam a ponto de enviar ofertas de paz, como foi comentado. Josafá poderia ter continuado sendo fiel a Deus, seguindo tranquilamente em seu reinado, mas, como podemos ver na segunda metade do versículo 1, essa palavra "e", após o ponto vírgula, a conjunção "e", traz consigo uma ideia adversativa. Podemos trocá-la por "contudo". Então, leremos assim:
Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Contudo, aparentou-se com o rei Acabe. É possível sentir a indignação do autor. Ele está afirmando que Josafá tinha tudo. Contudo, porém, todavia, resolveu fazer uma aliança com o rei Acabe, tornando-se parente dele ao casar seu filho Jeorão com Atalia, filha do rei Acabe. E ao fazer isso, ele adquire a responsabilidade de lutar todas as guerras com o seu aliado e agora seu parente. Neste momento, Josafá entrou em julgo desigual, pois havia decidido aliar-se com o idólatra. Então, meu querido irmão, do primeiro versículo nós já podemos tirar um ensinamento para as nossas vidas. Não se faz aliança com o ímpio. Não faça alianças com aqueles que estão vivendo as suas vidas de acordo com a vontade de Satanás, que vivem em idolatria. Josafá se aliou com o rei Acabe, que era casado com a infame Jezabel, a própria encarnação do mal. Ele era um rei idólatra, que construiu um templo de Baal em Samaria, onde ficava o centro religioso de Israel, que, como em Judá, a capital do país funcionava como um centro religioso, onde estava o templo. E no lugar do templo de Deus, o rei Acabe constrói um templo para Baal, além de levantar outro altar pagão em Israel. Fato que o fez ser o rei que mais aborreceu a Deus. Como podemos observar no capítulo 16, versículos 32 e 33 de 1 Reis, que diz assim: levantou um altar a Baal, na casa de Baal, edificara em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Você deve se lembrar disso, pois nós lemos e terminamos de ler o primeiro livro de Reis no início do mês. Isso nos dá uma base para o sermão de hoje. Por isso a importância de estar acompanhando a leitura bíblica da nossa igreja. E como foi com ele que Josafá se aliou. Isso nos mostra que mesmo quando somos fiéis, mesmo quando estamos perseverando no estudo da palavra, mesmo quando a nossa intimidade com Deus está grande, nós somos suscetíveis à tentação. Nós somos suscetíveis a cair em pecado. Então não ache que você está forte o suficiente para saber como lidar com o pecado. Não ache que você é capaz de saber o momento certo de parar. Não ache que, mesmo que você tenha tido centenas de situações em que você não caiu em tentação, não ache que você é maduro o suficiente para lidar com o pecado. Basta um momento de fraqueza para cair em pecado. Por isso, com o pecado não se brinca. E Josafá, infelizmente, achou que era capaz de administrar bem essa aliança condenada. Uma aliança com o rei Acabe. Uma aliança que ia contra a vontade de Deus, como é possível observar no próximo capítulo, versículo 2, que diz assim: o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então Josafá fez uma aliança que não era da vontade de Deus, o que fez provocar a ira do Senhor. Josafá, como cada um de nós, estava sujeito a ser seduzido por essas alianças. Ele estava sujeito a ser seduzido pelo pecado de aliar-se com o ímpio. Qualquer um de nós está sujeito a ser seduzido a entrar em uma sociedade lucrativa, por exemplo, sem observarmos com quem estamos nos aliando. Porém, lembre-se de que uma aliança
com o ímpio pode tirar a sua paz. Ela pode destruir a sua vida. Pode destruir a sua vida financeira, pode destruir a sua vida emocional e abalar o meu e o seu casamento. Então não podemos entrar em alianças com ímpios. E por mais que hoje você não consiga enxergar as consequências que podem vir, elas certamente virão. Então, meu querido, abra o olho. Entenda que eu e você fomos separados deste mundo, não para esquecê-lo ou para ignorá-lo, mas fomos separados do mundo por meio de uma aliança com Deus, firmada através da morte de Cristo Jesus, e que deve nos lembrar que devemos amar o ímpio a ponto de que sejamos capazes de anunciar-lhes o Evangelho, mas nunca ao ponto de nos levar a aliar-nos a eles. E como vemos no versículo 3, Josafá diz: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Josafá se deixa persuadir. Aqui ele se vê encurralado a demonstrar a sua lealdade ao rei de Israel. Pois no momento que reis firmavam alianças, eles não podiam mais voltar atrás. Isso poderia gerar inimizade entre as duas pessoas e, principalmente pelo fato de serem reis, poderia gerar uma guerra entre ambas as nações. Agora eu quero fazer uma pausa para uma pequena ilustração. Você já deve ter passado por uma situação em que se viu forçado a tomar uma decisão sem ter tempo para pensar. E logo depois dessa decisão estar tomada, você viu que escolheu a opção errada e se arrependeu amargamente. Uma situação em que essa decisão poderia trazer um grande impacto à sua vida. Foi exatamente isso que Josafá vivenciou naquele momento. Ele decide sem pensar, dá a sua palavra e então se arrepende. Ele percebe que está colocando as vidas de seus homens nas mãos de Acabe. E tudo isso sem consultar a palavra do Senhor. Então, o rei Acabe manda chamar seus 400 profetas sob o comando de Zedequias, e esses profetas começam a proclamar a vitória. Em conjunto, diante dos reis, eles dançavam e anunciavam a vitória, dizendo que Deus entregaria Ramote e Gileade na mão de Acabe. Porém, Josafá, homem de Deus, sabia que no meio daqueles profetas Deus não estava presente. Por isso, ele pede para que trouxessem algum profeta de Deus. O rei Acabe manda trazer Micaías, dizendo, porém, que ele só proclamava contra o seu reinado. Contrariado, pois Micaías fazia profecias contra o seu reinado. E Micaías, ao chegar, age com um certo sarcasmo, dizendo, no versículo 14, no finalzinho, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas suas mãos. Mas o rei o impele a falar exatamente o que Deus o revelara. Neste momento, Micaías começa o seu discurso dizendo, acompanhe comigo a partir do versículo 16. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará o rei Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu o Espírito e respondeu ele,
sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Meu irmão, neste momento, Deus, por meio de Micaías, adverte ambos os reis, anuncia a derrota na batalha e a morte do rei Acabe. Aqui nós entramos no nosso segundo ponto, que diz que a aliança com o ímpio endurece o coração. Nesse momento, ambos foram exortados, ambos ouviram a palavra de Deus anunciada por Micaías. E o rei de Israel, o rei Acabe, sabia que Micaías era homem de Deus. E que tudo o que ele falava era verdade. Mas ele não queria aceitar. Insiste em partir em direção à guerra. Mas como está escrito em Provérbios, capítulo 18, como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. E o orgulho de rei Acabe seria a causa de sua ruína. Só que o interessante aqui é mostrar que Josafá não se pronuncia, apenas se deixa levar por tudo o que está acontecendo e apenas aceita como a aliança está caminhando. Ele não ouviu a exortação de Deus porque o seu coração estava endurecido. Ele não aceitou o conselho de Deus. Se Acabe tivesse crido, ele teria sido salvo da morte. Meu irmão, lembre-se, em Hebreus 12, 6, está escrito que o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Então, quando você é exortado, não se aborreça. Não deixe o seu coração endurecer. Entenda que a exortação é um meio de graça. A palavra pregada é um meio que Deus escolheu para demonstrar o seu amor. É o meio que Ele escolheu para derramar a sua graça em sua vida. É uma demonstração de amor que Deus tem por mim e por você. Entenda que uma igreja que não exorta não é uma igreja saudável. Um cristão que não aceita a exortação não é um cristão saudável. Deus estava exortando o seu filho, estava o avisando para partir em paz para casa. Mas como nós, Josafá é homem, Josafá é falho. E não foi capaz de romper essa aliança e partir em paz para casa. Seu coração estava endurecido, pois no texto não vemos nenhuma inclinação de Josafá em retroceder. Então, no momento que Deus nos exortar, devemos ouvir com atenção. Entenda, isso vai te trazer livramento. Entenda que o momento da exortação é momento de arrependimento. É momento de se arrepender de seus maus caminhos. É momento de mudar de vida. Entenda que a exortação vem para que haja mudança na sua vida. Entenda que no momento da exortação, Deus te chama ao arrependimento. Porque a exortação do Deus amoroso traz livramento da morte e do inferno. A exortação do Deus amoroso concede vida. E entramos agora também no terceiro ponto. A aliança com o ímpio suscita o juízo de Deus. Continue a leitura comigo a partir do verso 28 até o 31, que diz assim: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra grande nem contra pequeno, mas somente contra o rei de Israel. Ambos os reis ignoraram a palavra de Deus.
E vemos que o rei Acabe entende que aquela palavra era verdadeira, mas não aceita. Não se deixa ser convencido a acatar a palavra de Deus. E desenvolve um plano para enganar a Deus. Ele acha que poderia driblar a sua morte, o seu fim que for anunciado. E durante o tempo todo, Josafá simplesmente continua se deixando levar. Olha só que coisa. Ele fica no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ao invés de protestar contra um plano ridículo como esse, ele simplesmente aceita. Aceita um plano que consistia em o rei de Israel se disfarçar de soldado, enquanto ele, o rei de Judá, se trajasse com vestes reais. Obviamente que se os sírios, se o rei de Israel estivesse vestido de soldado, atrás de quem os sírios iriam? Eles iriam atrás do rei Josafá. E o rei Acabe achava que ele era mais esperto que Deus. Achava que disfarçado ele enganaria a Deus. Porém, o juízo de Deus não falha. A Deus não se engana. Não há nada que possamos esconder de Deus. Jeremias, no capítulo 17, verso 10, diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o seu coração e a sua mente, meu irmão. Ele sabe quais são as nossas intenções. Por isso, você e eu não podemos pensar que somos mais espertos que Deus, como o rei Acabe fez. Ele acreditava que poderia superar a Deus na sua inteligência, que poderia superar a profecia anunciada pelo profeta Micaías. Mas vamos continuar aqui o texto. A partir do verso 32, diz assim: Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirijam para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o seu arco, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para o fronte, para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo, de pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. O rei de Israel achava que seria capaz de escapar da morte, morte que fora anunciada pelo próprio Deus por meio de Micaías. E Josafá viu que sua aliança com o ímpio o levaria à morte. Ele se arrepende e clama por misericórdia. E olha só que maravilha, que reconfortante. Deus é misericordioso, meu irmão. Ele perdoa o pecador arrependido. Ele tem misericórdia e livra o seu filho da morte. Morte que naquele momento era certa. E para nós é a mesma coisa. Deus nos livra da morte inevitável, que é causada pelo pecado, a morte espiritual. E Ele nos livra, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, somos alcançados pela misericórdia de Deus. Ele é responsável por nos livrar dos pecados e da morte. Mas para Acabe, o fim é diferente. Aquele homem experimentou o juízo de Deus. Um homem pega o seu arco, tensiona uma flecha e atira para o alto, ao acaso. E essa flecha é 2 vezes certeira. Primeiro, ela acerta o rei de Israel, e em segundo, ela acerta entre as juntas das armaduras de Acabe, causando o ferimento que o leva à morte. Neste momento, o rei Acabe, rei de Israel, deve ter entendido que do juízo de Deus não se escapa.
E com isso vemos que a aliança com o ímpio suscita a ira e o juízo de Deus. Para concluir o sermão, meu irmão, lembre-se, em primeiro lugar, a aliança com o ímpio traz ruína. Esse tipo de aliança quase levou Josafá à cova, dispersou o seu imenso exército e mais para frente, por causa do casamento de seu filho Jeorão com Atalia, filha de Acabe, Judá sofre com a grande idolatria deste homem. Então, não entrem em julgo desigual, pois isso não é da vontade de Deus. Não ache que um namoro com alguém que não é cristão não é nada demais. Não pense que um casamento com um descrente não é nada demais. Não ache que abrir um negócio com um ímpio será tranquilo. Isso trará sérias consequências para a sua vida. E para você que ainda não aceitou Cristo em seu coração, ainda há tempo para arrependimento. Lembre-se que ainda há tempo de firmar uma aliança com Cristo e andar longe do caminho que Acabe andou. Andar longe de Deus é andar em direção ao inferno. Em segundo lugar, a aliança com o ímpio endurece o coração. Aceite a exortação quando ela vier. Ela nos livra da morte, ela é um meio de graça que demonstra o amor de Deus para com seu filho. Então entenda, todo cristão precisa da exortação para enxergar o seu pecado, para se arrepender e mudar de vida. Então na minha vida e na sua não é diferente. Nós precisamos aceitar gratos a exortação. E por fim, lembre-se que a aliança com o ímpio suscita o juízo de Deus. Saiba que Deus é justo e julgará a todos com justiça. E o rei Acabe não creu na palavra de Deus. Como ele, aqueles que não se arrependerem de seus pecados experimentarão a morte. João 3,18 diz: quem não crê está condenado. O juízo de Deus, do juízo de Deus ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. E nós, meus irmãos? A nós ele nos livrou desse juízo. Mas isso não quer dizer que o juízo falhou. Isso quer dizer que alguém que não merecia morreu em nosso lugar. Por isso você deve ser grato. Nós devemos nos maravilhar com a misericórdia de Deus em nossas vidas. Assim como Deus teve misericórdia de Josafá e o livrou da morte, Ele tem misericórdia de você, de mim, de cada um de nós, e nos desvia dos capitães do inferno, que estão ao nosso encalço para nos matar. Por isso sejamos gratos a Deus. Por fim, deixo um questionamento. E quando Jesus voltar, quais serão as alianças que apresentaremos a Ele? Alianças que são agradáveis aos olhos do Senhor? Alianças que engrandecem a Deus ou alianças que o aborrecem? Pense nisso. Oremos. Senhor meu Deus, querido Pai, estamos aqui hoje, Senhor, em Tua presença. Grato, Senhor, por ouvir a Tua palavra, por aprender um pouco mais, Pai, sobre a Tua vontade para nós que somos Seus filhos, Deus. Te pedimos, Senhor, que venha estar abrindo os nossos olhos, nos desviando dessas alianças que nos encaminham em direção ao inferno, que nos atrapalham, que trazem graves consequências às nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos, nos exorte, nos mostre que estamos em pecado para que possamos mudar, para que possamos nos converter dos nossos caminhos e desfazer as alianças firmadas com o ímpio. É isso, Senhor, que eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, pela sua grande misericórdia, que nos tem livrado da morte e nos tem livrado do pecado, Pai. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Deus de toda misericórdia é o Deus que ouve a nossa oração.
E por isso nós anunciamos a esse Deus. Queremos proclamar o nosso Deus, porque é Ele quem nos dá força. Eu quero te convidar para um momento de intercessão. Nós temos dedicado momentos para intercedermos pela nossa nação, pelo mundo, pelo momento que vivemos. E o texto que eu convido você a ouvir, acompanhar a leitura, se você quiser abrir, é de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. São 2 versículos, o 14 sempre é muito conhecido, mas eu quero ler o 13 e o 14 para nos conduzir nesse tempo de intercessão. Diz assim a Escritura Sagrada: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos buscar ao Senhor, fundamentados e confiados nessa palavra, arrependendo dos nossos pecados e pedindo ao Senhor que sare a nossa terra, sare o mundo. Hoje é mais um dia que nós, como conselho, convidamos e convocamos a Igreja Presbiteriana de Brasília a dedicar-se ao jejum e à oração. Momentos como esse que vivemos, de pandemia, a Igreja é convocada a interceder e jejuar. Eu quero convidar você a dedicar o seu dia a sondar o seu coração, pedindo ao Espírito que mostre os seus pecados, reconheça, arrependa-se e confesse os seus pecados. É que o texto nos chama a fazer. E peça ao Senhor para te levar ao arrependimento, a identificar os pecados. Peça ao Senhor, sob essa palavra, para sarar a nossa terra, sarar a nossa cidade, sarar o nosso Brasil, sarar o mundo, com sua graça, poder e misericórdia. Vamos orar? Deus querido, nós nos colocamos diante do Senhor e, confiados nessa palavra Tua, nós pedimos, leva-nos a reconhecer, a confessar em arrependimento os nossos pecados, para sermos sarados, curados, perdoados. Mas nós pedimos que o Senhor, por Tua graça, sare a nossa terra, sare o mundo, manifeste Teu poder, restaurando vidas, transformando vidas, salvando pessoas, aqueles a quem o Senhor escolheu, ressuscitando os mortos espiritualmente, dando uma nova vida em Cristo Jesus. Desperta-nos como igreja para esse dia do Senhor, para tempo de jejum e oração. Que reservemos dentro do nosso dia momentos para buscarmos ao Senhor, para que o nosso coração esteja junto com o coração do Senhor, para que o nosso coração esteja junto com o coração de tantos que sofrem nesse mundo, para que o Senhor intervenha com graça, misericórdia, poder e salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar para, antes de recebermos a bênção do Senhor, cantarmos o hino que fala para nós da nossa segurança em Deus. É o hino 146, se você quiser abrir o seu hinário, nosso aplicativo tem, mas também será projetado na tela, a segurança do crente. Vamos cantar, declarando com fé as verdades desse hino. Queridos, queremos convidar todos a estar louvando juntamente conosco o hino 146, Segurança do Crente. Ao que confia na sua graça,
você a fechar os seus olhos e nós vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa, excelsa, infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso, poderoso Deus, Pai, que a unção, a direção, o poder do Santo Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e seja sobre a Igreja de Jesus espalhado por esse mundo hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Eu quero pedir a sua atenção, nós temos alguns avisos importantes para você, que é membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, mas você que também ainda não seja membro, também pode ser edificado e transformar esses motivos, esses avisos em motivos de oração. Primeiro eu quero perguntar para você, membro da igreja, como foi a sua semana? Você conseguiu fazer ligações para alguns irmãos? Eu incentivei você na semana passada a ligar, a orar, compartilhar aquilo que Deus falou ao seu coração por meio da palavra. Lembrando que a nossa comunhão como igreja, ela não se resume aos nossos encontros presenciais aos domingos, às quartas-feiras ou nas programações que temos aqui no prédio. Mas a nossa comunhão está em torno de Cristo, que é a cabeça da igreja. E nós exercemos ou exercitamos essa comunhão ligando, conversando uns com os outros, orando uns pelos outros. Eu recebi essa semana uma mensagem carinhosa de um irmão querido, da sua família. Que alegria é receber mensagens assim. Então, espero que você tenha feito e continue fazendo essa semana, ligando, orando, compartilhando, perguntando como está. Eu falei na semana passada que o Conselho aprovou um plano de ação pós-crise e dentro do plano nós aprovamos a criação de um fundo de apoio emergencial, o FAI, Fundo de Apoio Emergencial. Ele será administrado, conduzido pela Junta Diaconal, administrado por um comitê da Junta, não por toda a Junta, mas um comitê da Junta. E o objetivo desse fundo de apoio emergencial é assistir prioritariamente os membros da igreja, sede e congregações da Igreja Presbiteriana de Brasília, e fazendo isso especialmente nas necessidades de alimentação ou medicamentos. Então, se você conhece alguma família ou se você está passando dificuldade, você pode entrar em contato com algum diácono, algum pastor, algum presbítero, que nós vamos te encaminhar para que você possa ser alvo desse cuidado por meio do Fundo de Apoio Emergencial. Nós temos vivido ainda esse distanciamento social e é um tempo onde nós temos buscado mais ao Senhor, lido mais a Bíblia, orado, falado mais com o Senhor e também ouvido a sua voz. E eu quero lembrar você que esse também é um tempo onde nós sofremos tentações. Eu lembrei de Jesus que ficou 40 dias no deserto antes de ser tentado. E fazendo uma pequena relação, eu fiquei pensando sobre que nós também estamos sendo tentados. Por exemplo, tentados na nossa fé. Em quem nós temos confiado? É no governo, na estrutura política, na ONU, nos médicos, nos cientistas, ou nós temos confiado em Deus? Nós vamos ser tentados, queridos, em tudo, em várias áreas da nossa vida nesse período. Talvez tentados quanto ao conteúdo de TV e internet que entra no nosso coração. Você tem dedicado quanto tempo à Escritura e quanto tempo a ver tantas coisas na televisão? O site UOL deu uma notícia de que cresceu absurdamente as assinaturas de sites de pornografia. Então nós estamos sendo tentados em várias áreas. Por isso, na liturgia de hoje, você foi convidado a fazer uma sondagem do coração e pedir a Deus perdão pelos seus pecados e caminhar com Ele. Tentações quanto ao domínio próprio. Uma estatística recente também diz que aumentou o número de agressão nos lares. Então, queridos, cuidemos do coração e peçamos a Deus para que guarde o nosso coração e vençamos todas as tentações que vierem sobre nós.
eu quero mais uma vez lembrar e agradecer aos membros da sua fidelidade, da generosidade. Nós temos podido cuidar e cumprir com todos os nossos compromissos. Missionários estão recebendo a nossa ajuda, a nossa parceria, os pastores recebendo suas côngoras, conseguimos ajudar pessoas das congregações. Então, muito obrigado. Continue sendo fiel e generoso com a sua oferta para que nós consigamos estender esse cuidado para as pessoas necessitadas da nossa igreja. Porque tudo vem do Senhor e é porque recebemos dele que podemos devolver uma pequena parte. Não se esqueça disso. Papai e mamãe, aproveite esse final aqui para você compartilhar do que você ouviu com seu filho e sua filha, além do material que nós temos distribuído, preparado pelo Departamento da Infância. E seguimos com as nossas transmissões, nos encontramos logo mais à noite com uma mensagem pregada. Também temos as demais transmissões que você tem na nossa agenda, que vai ser divulgada aqui no final. Que o Senhor te dê um excelente dia, dedique-se em jejum e oração e à noite nos vemos com a graça do nosso bom Deus.